Hello guys, Teacher Murilo aqui e hoje eu estou aqui para nós analisarmos uma cena em espanhol e em inglês da série Elite. Então, vem comigo! Bom, pra quem não sabe, a série Elite é uma série muito famosa da Netflix, que neste mês de março foi uma das séries mais assistidas da Netflix. Por ser uma série espanhola, não tem muitas falas em inglês, às vezes até tem algumas frases, algumas expressões que até poderíamos analisar, mas em especial, essa cena que eu trouxe aqui hoje, ela faz parte do primeiro episódio da primeira temporada, na qual os alunos Samuel, Nadia e Christian, eles acabaram de chegar na escola Las Encinas, e eles são meio que obrigados a se apresentarem para a turma. Bom, então nessa cena que nós vamos analisar, você vai ter um exemplo de uma apresentação boa e também de uma apresentação ruim. Então antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo para você ajudar e fortalecer esse canal para nós continuarmos fazendo mais vídeos com mais frequência e principalmente não se esquecer de se inscrever aqui embaixo, porque eu percebo que muita gente simplesmente vem aqui, assiste e sai sem se inscrever no canal. Então, se você gosta de vídeos como esse, de análises de filmes, de séries, de discursos, se você quer ver mais conteúdo aqui, se inscreve, compartilha esse vídeo depois com quem estuda inglês com você e vamos juntos nessa! Antes de mais nada, nós vamos assistir essa cena com legendas em português. Então, vamos lá! Good morning, class. How is everybody doing today? Please sit down. Okay, so as we all know, we have 3 new students with us today. So let's meet them. Hostia, pero esto no era tutoría. En inglés. Esto es un colegio bilingüe. Lo sabías, ¿no? Cristian Varela. Yes. Do you want to introduce yourself to the class? ¿Qué dice? Que te presentes. Yes. Hello. Goodbye. Okay. Great. Thank you, Mr. Teacher. Nadia Shana. Hello, I'm Nadia. I'm 16. My family's from Palestine, but I was born here in Spain. And when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. Wow. Impressive. Agora nós vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês e também algumas partes em espanhol. Vamos lá. Good morning, class. How is everybody doing today? Please sit down. Okay, so as we all know, we have 3 new students with us today. So let's meet them. Hostia, pero esto no era tutoría. En inglés. Esto es un colegio bilingüe. Lo sabías, ¿no? Cristian Varela. Yes. Do you want to introduce yourself to the class? ¿Qué dice? Que te presentes. Yes. Hello. Goodbye. Okay. Great. Thank you, Mr. Teacher. Nadia Shana. Hello, I'm Nadia. I'm 16. My family's from Palestine, but I was born here in Spain. And when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. Wow. Impressive. Agora você vai analisar comigo aqui, fala por fala dessa cena. Vamos lá. Good morning, class. How is everybody doing today? Please sit down. A primeira fala já foi logo do professor entrando na sala. Ele começa dizendo: Good morning, class. How's everybody doing today? Please sit down. Bom, quando ele começa dizendo good morning, ao pé da letra significa boa manhã. Então já podemos entender que a aula naquele contexto está acontecendo no período da manhã. A gente adapta esse good morning aqui no Brasil para bom dia. E aí depois ele diz class, que nós podemos traduzir para classe, mas não é o ideal. Afinal, class pode ser turma, como também pode ser aula. Então se eu quero falar aula de inglês, English class. Se eu quero falar que eu amo a minha turma, I love my class. Então class não é o ambiente da classe. Não traduza class para classe como no sentido do ambiente da sala de aula. Afinal, o ambiente da sala de aula é classroom. E aí depois o professor faz aquela pergunta, não necessariamente querendo saber como que os alunos estão,
mas ele faz com essas palavras. How is everybody doing today? Para começarmos, how significa como. Is everybody é como se fosse todo mundo está. Afinal, everybody significa todo mundo. Is, verbo to be, significa está. E aí no final tem um doing, que significa fazendo. Então você já começa a perceber que não dá para traduzir essa frase ao pé da letra. Senão você vai ter lá, como está todo mundo fazendo? Não faz sentido nenhum. É uma expressão que basicamente significa como todos estão. Como todos estão indo. Como vocês estão. E aí no final da frase ele ainda conclui. Today, que significa hoje. E aí depois, né, formalmente ele diz, please sit down. Please, nós podemos traduzir para por favor. Sit down é ele pedindo para os alunos se sentarem. Então significa basicamente, por favor, sentem-se. Agora vamos compreender a pronúncia. Bom, para você que não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui é o seguinte. Dá só uma olhada, na primeira linha aqui em cima eu coloco a legenda em inglês, para você entender as palavras que foram utilizadas pelos personagens. Aqui no meio eu coloco a transcrição fonética, utilizando os símbolos do alfabeto fonético, na qual cada símbolo desse que você está vendo representa algum som da língua inglesa. E por último eu coloco uma transcrição aportuguesada para facilitar a leitura da frase em inglês. Good morning, class. How's everybody doing today? Please sit down. Good morning, class. How's everybody doing today? Please sit down. Good morning, class. How's everybody doing today? Please sit down. Good morning, class. How's everybody doing today? Please sit down. Good morning, class. How's everybody doing today? Please sit down. Good morning, class. How's everybody doing today? Please sit down. Okay, so as we all know, we have 3 new students with us today. So let's meet them. Okay, so as we all know, we have 3 new students with us today. Let's meet them. Quando ele diz ok, é como se fosse ok, tudo bem. So significa mais ou menos algo como então, dando a entender que ele vai começar a dizer algo. Poderemos traduzir esse começo para ok, então, e aí ele diz as we all know. Bom, para começar, as we all know significa basicamente como todos nós sabemos. Então, as, como, we, nós, all, todos, know, o verbo conhecer, saber. Então, como todos nós sabemos, vírgula, nós temos ali, we have 3 new students. Significa nós temos 3 novos alunos. Você pode traduzir a palavra student, não necessariamente para estudante, você pode traduzir para aluno. E aí ele diz, with us today, que significa com nós hoje. Só que ninguém fala com nós, né, gente? Nós traduzimos para conosco. É só para você entender que with significa com, us significa nós. Você percebeu uma coisa interessante aqui nessas frases? Nós temos aqui o we, que significa nós. E nós também temos o us, que significa nós. Qual que é a diferença entre elas? É mais ou menos isso. We, eu estou usando para começar uma frase, eu estou usando ele antes do verbo. We have 3 new students. Então, we have. We tá vindo primeiro, antes do verbo. Já o us, no final da frase ali, ele tá vindo depois. With us. We have 3 new students with us. Conosco, com nós. Today. Hoje. Mais uma vez a palavra hoje. Vírgula novamente, e ele diz, let's meet them. Vamos lá, quando ele diz let's, é um convite. Vamos. Meet significa conhecer. É aquele conhecer no sentido de conhecer pela primeira vez. Them significa eles. Nós não traduzimos esse último trecho para vamos conhecer eles. É correto você traduzir para vamos conhecê-los. Então nós podemos traduzir essa frase para ok, então, como todos nós sabemos, temos 3 novos alunos conosco hoje, vamos conhecê-los. Quanto à pronúncia, ok, so as we all know, we have 3 new students with us today. Let's meet them. Ok, so as we all know, we have 3 new students with us today. Let's meet them. Ok, so
As we all know, we have 3 new students with us today. Let's meet them. Okay, so, as we all know, we have 3 new students with us today. So let's meet them. Okay, so, as we all know, we have 3 new students with us today. So let's meet them. Okay, so, as we all know, we have 3 new students with us today. So let's meet them. Hostia, pero esto no era tutoría. En inglés. Esto es un colegio bilingüe. Lo sabías, ¿no? E olha só que momento histórico, é a primeira frase em espanhol que eu trago para esse canal. E ele começa dizendo o termo hostia. Que bom, é uma expressão em espanhol que nós podemos traduzir para algo como bosta, caramba, ou até algo mais pesado. Quer dizer, é uma expressão que ele solta ali porque ele fica impressionado. Quer dizer, o professor chegou na sala de aula falando em inglês, sendo que a aula deles é em espanhol. E pelo que aparenta, o aluno que fez essa reclamação, ele não entendia absolutamente nada de inglês. E aí ele cita a próxima palavra, pero, que significa em espanhol mas. Então é um questionamento. Caramba, mas... E aí depois vem a pergunta, esto no era tutoria? A primeira coisa que nós temos aqui nessa frase é o ponto de interrogação invertido. Então você já deve ter visto esse símbolo de interrogação invertido e se perguntado por que o espanhol utiliza o ponto de interrogação de ponta cabeça. Se você perceber, sempre em todo tipo de pergunta em espanhol, você vai ver o ponto de interrogação no começo e um ponto de interrogação no final. Então no começo ali tá ali só para indicar que vai começar uma pergunta. Nós podemos traduzir essa pergunta simples que ele fez para não era tutoria? Então nós podemos traduzir essa primeira frase dele para caramba, mas não era tutoria? E a personagem Nadia responde em inglês, esto es un colegio bilingüe. Lo sabias, no? Quando ela fala em inglês, você percebe que tem um acento ali em espanhol, mas esse acento não tem o mesmo sentido do português. Então eu não posso falar em inglês. Eu tenho que falar em inglês. E aí ela fala, esto es un colegio bilingüe, que quer dizer, este é um colégio bilíngue. E por último ela pergunta, lo sabias, no? Você não sabia? Não sabia, não? Então basicamente essa frase significa, caramba, mas não era tutoria? E aí ela diz, em inglês, isso é um colégio bilíngue. Não sabia não? Agora vamos para a pronúncia. A pronúncia disso não tem muito segredo. Na verdade não tem transcrição fonética em inglês para isso. Por isso eu coloquei aqui a frase em espanhol e a frase com a transcrição aportuguesada para facilitar a nossa leitura. Então vamos lá. Hostia, pero esto no era tutoría? En inglés, esto es un colegio bilingüe. ¿Lo sabías, no? Hostia, pero esto no era tutoría? En inglés, esto es un colegio bilingüe. ¿Lo sabías, no? Hostia, pero esto no era tutoría. En inglés. Esto es un colegio bilingüe. Lo sabías, ¿no? Hostia, pero esto no era tutoría. En inglés. Esto es un colegio bilingüe. Lo sabías, ¿no? Hostia, pero esto no era tutoría. En inglés. Esto es un colegio bilingüe. Lo sabías, ¿no? Cristian Varela, Yes. do you want to introduce yourself to the class? Christian Varela. E a pronúncia do V em espanhol puxa mais pro B. Então, Christian Varela. E aí ele responde, yes. E o professor pergunta, do you want to introduce yourself to the class? Então, para começar, Christian Varela é o nome e o sobrenome do personagem. Yes significa sim. E aí aqui embaixo nós temos uma frase no presente simples, bem fácil. Do you want, você quer, to introduce yourself, se apresentar, apresentar-se a si mesmo. Então, to introduce significa o verbo se apresentar. Yourself, você mesmo. To the class, para a turma. Então, basicamente, nós podemos traduzir esse trecho para Christian Varela. Sim, você quer se apresentar para a turma? Quanto à pronúncia, Christian Varela, yes. Do you want to introduce yourself to the class? Christian Varela, yes. Do you want to introduce yourself to the class? Christian Varela, yes. Do you want to introduce yourself to the class? Cristian Varela, Yes. do you want to introduce yourself to the class? Cristian Varela, Yes. do you want to introduce yourself to the class? Cristian Varela, Yes. do you want to introduce yourself to the class? ¿Qué dice? Que te presentes. E aí voltamos para o espanhol, ele pergunta, que disse? E a Nadia fala, que te presentes. Esse que disse é como se fosse
O que disse? E aí a Nádia ajuda ele, né? Que te presentes. Que se apresente. Então essa pergunta, essa resposta basicamente significa isso. O que disse? Que se apresente. Quanto à pronúncia, que disse? Que te presentes. Que disse? Que te presentes. ¿Qué dice? Que te presentes. ¿Qué dice? Que te presentes. ¿Qué dice? Que te presentes. Ah, yes. Hello. Goodbye. Okay. Great. Thank you, Mr. Teacher. E aí esse é o momento que eu não quero que você nunca passe na sua vida. Que é o momento de você ficar sem palavras para você se apresentar diante de uma turma de repente. Ele simplesmente diz hello, goodbye. E aí o professor diz ok, great. E ainda por cima o Christian, na hora de sentar, ele diz thank you, Mr. Teacher. Bom, thank you a gente tá acostumado, né? A gente traduz muito para obrigado. Só que o termo Mr. Teacher não é algo comum, não é algo correto. Por quê? Pela língua inglesa você só pode usar Mr. para alguém do sexo masculino. Só que detalhe, você usa Mr. com o sobrenome da pessoa. Então você nunca vai usar o termo Mr. com o primeiro nome da pessoa. E muito menos com a profissão da pessoa. Mr. Teacher não funciona, gente. Tanto que uma das personagens até diz Mr. Teacher. Tipo, nossa, que bad, né? Então vamos lá. Quando ele diz hello, significa basicamente olá, goodbye, tchau, adeus. E aí o professor diz ok, tipo, tudo bem, great, ótimo. E aí na hora de sentar o Christian diz obrigado, senhor professor. E aí a outra repete, né? Senhor professor. Então vamos compreender a pronúncia. Hello, goodbye, ok, great, thank you, Mr. Teacher. Mr. Teacher. Hello, goodbye, okay, great, thank you, Mr. Teacher. Mr. Teacher. Hello, goodbye, okay, great, thank you, Mr. Teacher. Mr. Teacher. Hello. Goodbye. Okay. Great. Thank you, Mr. Teacher. Hello. Goodbye. Okay. Great. Thank you, Mr. Teacher. Hello. Goodbye. Okay. Great. Thank you, Mr. Teacher. Nadia Shana. Hello, I'm Nadia. I'm 16. My family is from Palestine, but I was born here in Spain. E aí o professor chama a aluna Nádia para se apresentar. E o nome dela é Nadia Shana. E aí ela faz uma apresentação incrível. Hello, I'm Nadia. I'm 16. My family is from Palestine, but I was born here in Spain. Então, entendendo desde o começo, Nadia Shana é o nome dela. Hello significa olá. I'm Nadia. Eu sou a Nádia. Lembrando que I'm é uma contração, é uma abreviação de I am. Verbo to be, hein? E quando ela fala I'm 16, ela tá dizendo o seguinte: eu tenho 16. Lembrando que toda vez que você fala da sua idade em inglês, você tem que falar com o verbo to be. Por quê? Porque quando eu faço uma pergunta para querer saber da sua idade, eu pergunto How old are you? Que significa basicamente quão velho você é. Então quando você responde, você tem que usar o mesmo sentido, que não faz muito sentido pra gente, né? Quer dizer, já que a pessoa perguntou quão velho você é, eu tenho que responder como? Eu sou tantos anos velho. Então seria mais ou menos isso. I'm 16 years old. Claro, ela abreviou essa frase para I'm 16. Traduzimos para eu tenho 16. E aí ela fala, my family is from. Minha família é da. Esse from tá indicando uma origem de onde eles vieram. E ela diz Palestine, que significa Palestina. But, mas, I was born, significa eu nasci here, aqui in Spain, na Espanha. Então, basicamente, esse trecho significa Nadia Shana, olá, eu sou a Nádia, eu tenho 16,
Minha família é da Palestina, mas eu nasci aqui na Espanha. Quanto à pronúncia, Nadia Shana. Hello, I'm Nadia, I'm 16. My family is from Palestine, but I was born here in Spain. Nadia Shana. Hello, I'm Nadia, I'm 16. My family is from Palestine, but I was born here in Spain. Nadia Shana. Hello, I'm Nadia, I'm 16. My family is from Palestine, but I was born here in Spain. Nadia Shana. Hello, I'm Nadia, I'm 16. My family is from Palestine, but I was born here in Spain. Nadia Shana. Hello, I'm Nadia, I'm 16. My family is from Palestine, but I was born here in Spain. Nadia Shana. Hello, I'm Nadia, I'm 16. My family is from Palestine, but I was born here in Spain. And when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. And when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. Quando ela diz and, significa e. When I finish, quando eu terminar, quando eu concluir, quando eu finalizar. My studies, meus estudos. I'd like. É uma contração de I would like, que significa basicamente eu gostaria. To be, de ser. Professional diplomat. Diplomata profissional. In the, seria na, United Nations. Nações Unidas. Então nós podemos traduzir essa frase completa para: e quando eu terminar meus estudos, eu gostaria de ser uma diplomata profissional nas Nações Unidas. Quanto à pronúncia, and when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. And when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. And when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. And when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. And when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. And when I finish my studies, I'd like to be professional diplomat in the United Nations. Wow. Impressive. A fala final dessa conversa é o professor dizendo wow, impressive. Quando a gente fala wow em inglês, é estranho, mas eles escrevem W-O-W. E eles leem wow e não wow, ok? E aí depois o professor diz impressive, que significa impressionante. Então basicamente esse trecho significa wow, impressionante. Quanto à pronúncia, wow, impressive. Wow, impressive. Wow, impressive. Wow. Impressive. Wow. Impressive. Wow. Impressive. Agora nós vamos assistir esse trecho completo, sem legenda nenhuma. Note-se, agora vai ficar mais fácil de compreender. E se este vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar a sua sugestão de série, de filme, de discurso, de música que você quer ver aqui no canal. E principalmente, não se esquece de me seguir lá no Instagram. O meu Instagram é teacher.murilo. Tá aqui embaixo, aqui. Lá no Instagram você tem dicas de inglês todos os dias. Lá no Instagram também eu estou enviando o link para você participar do meu grupo no Telegram. Então, lá você pode me mandar sugestão também. Lá eu estou respondendo todo mundo. E é isso aí. Então, para fecharmos esse vídeo, fique com essa cena agora sem legenda nenhuma. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Good morning, class. How is everybody doing today? Please sit down. Okay, so, as we all know, we have 3 new students with us today. So let's meet them. Hostia, pero esto no era tutoría. En inglés. Esto es un colegio bilingüe. Lo sabías, ¿no? Cristian Varela. Yes. Do you want to introduce yourself to the class? ¿Qué dice? Que te presentes. Yes. Hello. Goodbye. Okay. Great. Thank you, Mr. Teacher. Nadia Shana. Hello, I'm Nadia. I'm 16. My family is from Palestine, but I was born here in Spain. And when I finish my studies,
I'd like to be professional diplomat in the United Nations. Wow. Impressive.